Os requisitos de jogos de PC hoje em dia estão saindo completamente dos limites. Você vê hoje em dia vários lançamentos aí com otimização extremamente porca, pedindo ali pra você ligar várias artimanhas ali como o DLSS ou Frame Generation pra você conseguir 60 frames nos jogos deles. As peças de hardware aqui nos requisitos mínimos desses jogos não para de subir. A maioria da galera que joga em PC hoje em dia, eles não possuem ali hardwares muito topo de linha não. Se a gente pega como base aqui, por exemplo, o Steam Survey, né, que é uma pesquisa ali que a Steam faz com os usuários deles, que busca ali coletar dados sobre o hardware da galera que tá jogando no PC. A maioria do pessoal que aceitou fazer parte aqui da pesquisa da Steam, elas estão aqui numa faixa de performance de uma RTX 4060 para baixo. Isso aqui representa mais ou menos 60% aqui do pessoal todo. O que me faz questionar se as empresas estão considerando isso na hora de otimizar os jogos deles. Se a gente pegar aqui a 3060, por exemplo, né, que é uma GPU extremamente popular aí hoje em dia no mercado, e se a gente for ver aqui o nível da performance dela em alguns jogos aqui, lançamento desse ano, você vai notar que mesmo que se o jogo for configurado na pior qualidade gráfica possível, ele ainda não bate 60 frames, mano. E lembrando que ainda tem uma parcela grande da galera que joga no PC que joga com hardware mais fraco do que uma 3060. Os jogos antigamente, eles também exigiam hardwares cada vez mais potentes porque as tecnologias avançavam com o tempo, o que deixava o visual dos jogos mais aprimorado ali, mas também vinha um certo custo de hardware. Mas será que esse é o caso hoje em dia? Será que os jogos hoje em dia estão ficando cada vez mais pesados por conta de avanços gráficos? É sobre tudo isso que a gente vai conversar aqui no vídeo de hoje. O primeiro tópico do meu vídeo aqui vai ser sobre o problema do Ray Tracing. Ray Tracing é uma tecnologia que foi desenvolvida pela Nvidia e foi lançada lá em 2018. O real intuito do Ray Tracing aqui é criar raios de luz que sejam dinâmicos e que reagem ali com as paisagens e o que está acontecendo de fato dentro do jogo. O intuito aqui é tentar simular uma iluminação mais realista, né, que seja mais parecida com o que a gente tenha na vida real. O Ray Tracing, ele não foi o que inventou a iluminação mais realista dentro dos jogos. Se a gente pegar, por exemplo, aqui Red Dead Redemption 2, que na minha opinião é a iluminação mais bonita que eu já vi dentro de videogame, tudo que você tá vendo aí na sua tela agora, nada disso daí é Ray Tracing, absolutamente nada. Isso daí são algoritmos que a própria Rockstar fez do zero dentro da engine do Red Dead Redemption 2 para gerar ali raios de luz mais realistas, que reagem ali com o ambiente que o player esteja. São algoritmos que foram pensados desde o começo para serem performáticos e ainda assim são maravilhosos. Olha como é lindo isso daí, cara. O Ray Tracing, ele faz muita diferença aqui em jogos que não possuem esquemas de iluminação dinâmicos. Então se a gente pegar aqui, por exemplo, o Minecraft, por exemplo, né, aqui o Ray Tracing faz uma diferença do caralho, mas é porque o jogo não possui nenhum esquema de iluminação padrão. Enquanto se a gente pegar aqui, por exemplo, o Cyberpunk, né, que é dito aí como uma das melhores implementações do Ray Tracing, esse jogo aqui já possui um sistema de iluminação default, sem o Ray Tracing. E se a gente comparar aqui a qualidade visual do jogo com o Ray Tracing desligado versus o Ray Tracing ligado, na maior parte do seu jogo aqui o Ray Tracing não vai fazer muita diferença gráfica. Isso daqui é o Ray Tracing da melhor qualidade possível, inclusive, tá? E olha a diferença de performance de uma implementação versus a outra. Você literalmente perde mais de metade dos frames, mano. Eu quero dar os créditos aqui pro criador que fez o vídeo aqui de comparação, que é esse cara aí que tá passando na tela, MX Benchmark PC. E eu não vou ser injusto aqui, tá? Existem algumas cenas que você até consegue notar uma boa melhora gráfica ali do Ray Tracing. Mas esses momentos só vão acontecer ali em certas partes do seu jogo. Você não vai notar toda essa melhora gráfica aqui na maior parte aí do seu gameplay. Enquanto você estiver movimentando em altas velocidades, movimentando sua câmera, movimentando seu boneco. Para você perceber aqui essas grandes melhoras gráficas dadas ao Ray Tracing, você realmente precisa parar e observar certas áreas do jogo em certos momentos específicos. E mesmo assim, talvez você não enxergue a diferença. E tudo isso por um custo absurdo da performance do jogo. O problema é que hoje em dia existem vários jogos aí AAA que estão lançando com Ray Tracing nativo implementado dentro do jogo. Se a sua placa aqui não suporta acelerar o Ray Tracing, o jogo ele nem abre, ele não te dá a opção de desligar. Esses jogos nem se dão ao trabalho de fazer implementações mais otimizadas para os seus próprios jogos, que rodariam muito melhor do que o Ray Tracing ali, e daí eles só lançam o jogo com o Ray Tracing embutido dentro da engine aqui do jogo, como uma solução preguiçosa. E infelizmente isso é uma prática que está se tornando cada vez mais comum dentro da indústria. Assim como o nosso próximo ponto aqui desse vídeo, o uso abusado de upscaling.
Quando eu tô falando de upscaling aqui, eu tô me referindo a duas tecnologias especificamente. O DLSS no caso da Nvidia e o FSR no caso da AMD. Existem outras aí tecnologias que entram dentro desse bolo aqui, eu vou meio que falar mais dessas duas que elas são as maiores, né? O DLSS ele é uma tecnologia de upscaling de imagem que utiliza inteligência artificial. Essa inteligência artificial ela funciona como se fosse um intermediador entre a imagem que a sua GPU, a sua placa de vídeo, está renderizando de fato ali nativamente no seu computador e o que está sendo entregue ali no monitor, a imagem do seu computador. A sua placa de vídeo vai renderizar uma imagem numa resolução menor do que a que foi configurada no seu jogo. Ele vai enviar essa imagem para aquela camada de inteligência artificial e daí ele vai pegar esses quadros e fazer um upscale para a resolução que você configurou no seu jogo, para assim te entregar a imagem na resolução certa. Existem alguns problemas aqui relacionados ao upscale, né? Que se ele for utilizado de uma forma muito agressiva, você começa a ver muitos artefatos na imagem. Você consegue ali ver várias cintilações nas sombras ali dos jogos, você consegue ver muito ghosting ali na sua imagem, mas isso muitas vezes acontece pelo uso exagerado dessa tecnologia. E hoje em dia a gente tem vários jogos que basicamente forçam você a utilizar upscales muito fortes para conseguir taxas de quadros confortáveis. E quando você usa um upscale aqui muito agressivamente em 1080p, que é a resolução mais comum do mercado até hoje em dia, a imagem fica muito merda. Você consegue ver nitidamente os artefatos ali durante o seu jogo e a imagem do jogo fica patética. E aí fica parecendo que o upscale é um vilão da parada aqui. Só que na verdade, o que pega aqui realmente foi a má implementação dos desenvolvedores. O DLSS, se ele for usado de maneira certa, ele pode ser uma tecnologia muito boa, que se usada ali nos momentos certos, vai te entregar performance basicamente de graça, sem nenhum custo na qualidade de imagem do jogo. Mas o DLSS ele não pode ser um requisito para você rodar o seu jogo em 1080p a 60 frames, mano. Nem ele e nem o Frame Generation, que também é outro cara que se encaixa basicamente em tudo que eu falei aqui. Unreal 5. Só essa palavra hoje em dia já me dá calafrio, mano. Tem bastante empresa de jogo AAA hoje em dia que tá se utilizando aí da Unreal Engine. Essa é uma engine que foi desenvolvida já tem muito tempo, né? E ela foi o motor gráfico aí por trás de jogos lendários aí de dentro da indústria. Mas desde o seu último lançamento aí, né, Unreal 5, ela vem ganhando notoriedade aí por ser uma engine que ela é muito pouco performática. Ela é uma engine ali que ela é usada para criar jogo 3D ali e ela tenta ser extremamente abrangente para tudo, né? Você pode usar essa Unreal para fazer jogos open world, para fazer jogos mais lineares, para fazer jogos em terceira pessoa, primeira pessoa, enfim, ela tenta fazer de tudo um pouco. O problema é que engines tão generalistas assim, elas acabam tendo impactos em performance muito severos. A Unreal Engine 5, por exemplo, tem uma feature que eles chamam de Lumen, né? Que é ali basicamente um algoritmo para fazer iluminação real e dinâmica ali, né? Muito parecido com o que o Ray Tracing faz. E assim como o Ray Tracing, ele possui muito dos mesmos problemas. Os desenvolvedores aqui, eles não se preocupam aqui em fazer soluções mais otimizadas aqui de iluminação. Eles só ligam aqui a feature da Lumen, né, e esperam que ela faça todo o trabalho para eles. Pra que eles vão gastar tempo e dinheiro aqui no desenvolvimento, né, pensando em soluções melhores aqui pros jogos deles, né? Sendo que existe ali uma solução dentro da engine que é uma implementação muito mais fácil, né? Infelizmente, esse é o tipo de coisa que a gente vê cada vez mais. Mas a Unreal 5 ela tem muitos pontos positivos por trás dessa engine, tá? Por ela ser uma engine ali muito generalista de fácil uso e fácil acesso, né? Ela às vezes permite que alguns jogos sejam criados que antes não poderiam ser feitos, né? Então se a gente pega, por exemplo, né, o Clair Obscur Expedition 33, que é um jogo que lançou esse ano e que foi feito em Unreal Engine 5, né? Ele foi feito ali por um estúdio menor, que não tem recursos técnicos tão avançados, né? E se não fosse por conta da Unreal Engine 5, né, esse jogo provavelmente nem existiria, né? É legal a gente ter uma engine aqui que permite que a gente veja esse tipo de projeto acontecendo e saindo do papel. Mas ao mesmo tempo, né, as empresas AAA aí que tem recurso pra cacete, né, eu esperaria que esses estúdios usassem engines próprias. Que eles otimizassem ali as engines pra rodar os jogos específicos deles. Mas aparentemente não é isso que tá acontecendo. A gente tá vendo aí um monte de empresa milionária aí que já tá na indústria há muito tempo, né? Usando todos esses recursos aqui da Unreal Engine 5 e parece que eles nem se preocupam com otimização, sabe? Nem modificar pelo menos a engine ali, a Unreal 5, pra conseguir rodar de forma mais otimizada. Parece que eles só ligam um algoritmo e foda-se, deixa a engine fazer o resto, sabe? O que às vezes resulta, né, nessa otimização patética que a gente vê em um monte de jogo lançamento aí. E agora, pra concluir o vídeo, né, eu quero falar aqui sobre o problema que pra mim é o mais frustrante de todos, né?
Esse problema ele nasce lá daquele questionamento que eu fiz lá no começo do vídeo, né? Os jogos antigamente eles ficavam cada vez mais pesados, mas você via ali nitidamente, claramente existia uma melhora gráfica absurda entre um lançamento e outro. Só que hoje em dia, se a gente for analisar, eu não acho que isso seja verdade. Eu acho que os jogos ali estagnaram graficamente falando lá em 2018, 2019, por aí, sabe? Eu nunca joguei um jogo mais bonito que Red Dead Redemption 2, por exemplo, que é um jogo que foi lançado aí há 7 anos atrás. Talvez aí você até ache que os jogos hoje em dia sejam mais bonitos, né, do que eram há 7, 8 anos atrás, e provavelmente você tá certo. Mas, na minha opinião, é muito claro, é muito evidente que a diferença já não é mais tão gritante assim. Vocês aí de fundo, por exemplo, estão vendo uma comparação entre o Borderlands 3 e o Borderlands 4. E você até pode argumentar que o Borderlands 4 seja até um pouquinho mais bonito do que o 3, mas o Borderlands 4 ele perde um hardware absurdamente mais forte para rodar do que o Borderlands 3. E é aqui pra mim onde mora a maior parte da frustração da má otimização de jogo. As desenvolvedoras ali não estão conseguindo entregar gráficos tão melhores ali do que os jogos passados, mas elas estão pedindo hardwares cada vez mais fortes para rodar esses novos jogos, que graficamente não impressionam mais tanto. E tem muito jogo que, na minha opinião, hoje em dia tá saindo aí na Unreal 5 com um visual muito genérico, sabe? É aquele fotorrealista mais genericão possível, o jogo não possui estilo nenhum. Parece que os desenvolvedores ali não se preocuparam nem um pouco em refinar o estilo ali gráfico do jogo para deixar ele com um visual mais único, e só usam ali a Unreal Engine 5 para fazer o visual mais genérico possível para os jogos deles. E mesmo assim esses jogos são difíceis pra caralho de rodar, o que pra mim não faz nenhum sentido. Então é isso, né, rapaziada? Acho que era isso que eu tinha pra falar aqui no vídeo de hoje, tá? Se você curtiu aí, eu peço que você deixe o like aí, se inscreva no canal pra me ajudar, por favor, né? Comenta aí o que você achou, se você acha que eu falei merda em algum ponto do vídeo aí, pode comentar, que a gente tá sempre aberto à discussão. E é isso aí, né, rapaziada? Tamo junto.